Olá, um ótimo dia para você. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia e a semana bem informados. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vamos de destaques. Lula e Geraldo Alckmin serão diplomados presidente e vice pelo Tribunal Superior Eleitoral. Lira pauta para esta segunda-feira a discussão da PEC da transição no plenário da Câmara. Nova presidente do Peru, Dina Boluarte, irá pedir ao Congresso que antecipe as eleições para 2024. E agora só restam 4 seleções na Copa do Catar. Amanhã começa a decisão. Tudo isso a partir de agora. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice, Geraldo Alckmin, vão ser diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral hoje, no plenário da Corte em Brasília. O rito marca o fim do processo eleitoral e habilita os eleitos para os cargos. Vamos conferir. A diplomação acontece após o fim dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação. A Corte Eleitoral aprovou as contas da chapa que venceu a corrida presidencial. O ato certifica a escolha da população nas urnas. Sem essa confirmação, Lula e Alckmin não poderiam exercer os cargos a que foram eleitos em 2022. Desde 1946, o TSE expede esses documentos para os eleitos. As diplomações de senadores e governadores ficam a cargo dos tribunais regionais eleitorais e, segundo o TSE, estão marcadas para acontecer entre os dias 12 e 21 de dezembro. Para a cerimônia, o perímetro bloqueado ao redor do prédio da corte vai ser estendido e a segurança deve ser reforçada. A presença de pelo menos 130 convidados está confirmada. No dia 1º de janeiro, acontece a posse dos novos presidente e vice-presidente da República em Brasília. A equipe do petista planeja um evento com a presença de mais de 300 mil pessoas. A PEC da transição deve começar a ser discutida nesta segunda, agora no plenário da Câmara dos Deputados. Para que a tramitação da PEC fosse agilizada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou o texto a outra PEC, a 24 de 2019. A manobra possibilita que o texto vá direto ao plenário da Casa, sem passar por comissões. Apesar da entrada no sistema, a expectativa entre líderes do Congresso é de que o texto seja votado entre a terça e a quarta-feira. Antes, o presidente da Casa deve definir um relator para a proposta. E o escolhido precisa divulgar um parecer sobre o texto, etapa que pode acontecer no plenário da Casa. Na Câmara, normalmente, uma PEC precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a constitucionalidade da proposta, e depois por uma comissão especial, e só então pelo plenário. O texto da proposta expande o teto de gastos públicos em 145 bilhões de reais por 2 anos. Além disso, prevê a abertura de cerca de 23 bilhões de reais para novos gastos fora do teto. E agora a gente traz um aviso, porque o prazo para solicitar o saque extraordinário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço termina dia 15 de dezembro, quinta-feira. E se o resgate de R$1.000 não for realizado até essa data, o dinheiro, os recursos voltam então para a conta vinculada do fundo. Até quinta-feira, o trabalhador pode solicitar o saque extraordinário do FGTS. Depois dessa data, o dinheiro retorna para as contas do fundo. Quem não recebeu o crédito de saque extraordinário do FGTS de forma automática pode solicitar por meio do aplicativo. Todos os trabalhadores com saldo disponível no Fundo de Garantia têm direito ao saque de até R$1.000. Após a solicitação, o valor deve ser transferido para a conta da Caixa em até 15 dias corridos e pode ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência sem custo para outras contas. É possível realizar ainda transações por meio do Pix, além de efetuar saques nos terminais da Caixa e nas casas lotéricas. Segundo a Caixa, aproximadamente 12 milhões de trabalhadores não efetuaram o saque, o que corresponde a cerca de 8 bilhões de reais que ainda estão à disposição. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário está fazendo um alerta aos aposentados. Você sabia que nem sempre é um bom negócio entrar com um pedido de revisão da vida toda do benefício? Algumas vezes o interessado pode sair perdendo. Quem conta pra gente os detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca.
Após a aprovação da chamada revisão da vida toda pelo Supremo Tribunal Federal, aposentados têm recebido ligações de empresas e escritórios que se valem da novidade para tentar aplicar golpes. Por isso, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário está emitindo um alerta. A revisão da vida toda não contempla todos os aposentados e não é vantajosa em todos os casos. É necessário uma análise criteriosa de cada benefício para verificar se vale a pena pedir a reanálise do pagamento. A revisão da vida toda só vale para aqueles que tinham altos salários até 1994. A orientação é fazer o cálculo antes de acionar a Justiça, para verificar se efetivamente a revisão trará benefício para o cidadão. Além disso, não passe dados nem forneça informações pessoais por telefone ou e-mail para pessoas desconhecidas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Hoje acontece o segundo dia de provas da segunda fase do vestibular da Unicamp. Os exames dessa etapa são de matemática, interdisciplinar e de conhecimentos específicos de cada área. O primeiro dia de provas aconteceu ontem, domingo, e a abstenção foi de 7,6%, segundo a comissão organizadora do vestibular. O percentual é o menor desde 2009. Foram 969 ausentes entre os 12.708 estudantes convocados para essa etapa do processo. São Paulo foi a cidade que registrou mais candidatos ausentes. A prova começou às 13 horas e teve 5 horas de duração. A notícia agora é para os que não têm medo de altura. A maior roda gigante da América Latina foi inaugurada às margens do rio Pinheiros, em São Paulo. A estrutura metálica tem 91 metros de altura e pesa 1.000 toneladas, com espaço para 336 visitantes por vez em 42 cabines. A novidade supera em 3 metros a altura da roda gigante da zona portuária do Rio de Janeiro, inaugurada em 2019. Do alto da atração é possível ver a Ponte do Jaguaré, a marginal do Rio Pinheiros e a área verde do Pico do Jaraguá. Do outro lado, há a vista de todo o Parque Vila Lobos, anexo ao Parque Cândido Portinari, onde fica a atração. Em cada cabine panorâmica cabem até 8 pessoas que podem comer e beber, usar o Wi-Fi e conectar as músicas favoritas por Bluetooth. A instalação da roda gigante numa área de 4.500 metros quadrados no parque se deu por meio de uma parceria com o governo de São Paulo e tem contrato inicial previsto para 10 anos. Embora existe o plano de renovar esse prazo por parte da São Paulo Big Wheel, a empresa ganhadora da concorrência. O projeto está relacionado aos planos de revitalização do Rio Pinheiros. Para fechar o acordo, a SPBW comprometeu-se a repassar o valor de R$ 170 mil ou 10% do valor do faturamento, o que for maior, aos cofres públicos. Portanto, espera-se que o faturamento mensal supere a meta de R$ 1.700.000. A atração ainda vendeu os direitos de nome a uma corretora de investimentos por 5 anos. Os ingressos para visitar a atração têm o preço a partir de R$ 25 para estudantes e crianças até 12 anos. Adultos pagam a partir de R$ 50. A cabine fechada para 8 pessoas começa a partir de R$ 350. O valor competitivo com outras atrações da cidade é justamente para dar volume de público, que pode se interessar em dar uma volta no equipamento ao longo de um passeio no parque. Não há restrição em relação à idade dos interessados no passeio. Veja a seguir, nova presidente do Peru vai pedir ao Congresso que antecipe eleições para 2024. A gente fala também de Copa do Mundo. Agora só restam 4 seleções. E amanhã começa a decisão. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com um destaque internacional.
A atual presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou nesta segunda-feira que vai apresentar ao parlamento um projeto de lei para antecipar as eleições no país para abril de 2024. A proposta reduz o mandato da atual presidente em 2 anos e busca aplacar a indignação da população, que exige a convocação imediata de eleições presidenciais e legislativas. Decidi assumir a iniciativa de chegar a um acordo com o Congresso para antecipar as eleições gerais para abril de 2024. Nos próximos dias, vou enviar um projeto para isso e vamos alcançar um entendimento com as forças políticas no parlamento. adelanto das eleições generais para ser consensuado com as forças políticas. Boluarte, que assumiu o governo na quarta-feira passada, depois de uma tentativa frustrada de golpe de Estado do então presidente Pedro Castilho, também anunciou um estado de emergência nas áreas do país que registram protestos violentos. As manifestações ganharam força em várias cidades do norte e do sul andino em repúdio ao Congresso e com pedidos para a libertação do ex-presidente Pedro Castilho, destituído pelo Congresso e detido por 7 dias desde a última quarta-feira. Ao mesmo tempo, sindicatos rurais e organizações representativas dos povos indígenas convocaram uma greve por tempo indeterminado a partir de terça em apoio ao Castilho, que vem de uma família de camponeses. Pelo menos 5 pessoas morreram e outras 12 estão desaparecidas após a explosão de um prédio na ilha britânica de Jersey, no Canal da Mancha. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Cerca de 12 moradores permanecem desaparecidos e não está descartado que havia visitantes no momento da tragédia. Com a ajuda de cães farejadores e especialistas do sul da Inglaterra, os bombeiros de Jersey passaram a noite trabalhando nas buscas entre os escombros. Como muitos outros moradores da ilha, a ministra-chefe do território britânico, Christina Moore, disse que acordou durante a noite com o barulho da explosão. A Island Energy, fornecedora de gás de Jersey, informou que trabalha com os bombeiros na investigação das causas da tragédia. E agora a gente fala de coronavírus. Após o relaxamento das medidas anti-Covid na China, especialistas em saúde do governo fizeram um alerta sobre a rápida propagação de subvariantes da Ômicron no país. Zhong Nanshan, um dos principais especialistas em saúde que assessoraram o governo chinês desde o início da pandemia, lançou um alerta sobre a situação da doença no país neste domingo. O epidemiologista garantiu que as variantes da cepa Ômicron estão se propagando rapidamente após a decisão de Pequim de flexibilizar a política de Covid-0. As autoridades sanitárias chinesas anunciaram na última quarta-feira um abrandamento geral das restrições anti-Covid após protestos históricos contra as medidas e também como estratégia para dar impulso à economia. Com o fim dos testes de PCR sistemáticos e em larga escala e a possibilidade de isolamento domiciliar em casos leves e assintomáticos, o país registra números máximos de infecções. De acordo com o especialista, nestas circunstâncias, seja qual for a força da prevenção ou controle, será difícil quebrar completamente a cadeia de transmissão do vírus. Nanshan explicou que as subvariantes atuais são muito contagiosas e uma pessoa pode transmitir a doença para 22 pessoas. A China está mal preparada para a situação, com milhões de idosos sem o esquema completo de vacinação e hospitais incapazes de acomodar tantos pacientes. Neste domingo, em Pequim, longas filas se formaram em frente às farmácias para estocar remédios contra a febre e testes de antígenos. No Equador, após uma série de massacres em penitenciárias, o governo do país promoveu seu primeiro censo no sistema carcerário. O estudo indicou superlotação nas prisões, que se tornaram praticamente centros de operações para gangues ligadas ao narcotráfico. O Equador promoveu seu primeiro censo penitenciário após uma série de massacres em prisões, que desde o ano passado deixaram cerca de 400 mortos. A contagem em todo o país indicou que há mais de 31 mil prisioneiros em 36 centros de detenção, com capacidade para até 30 mil pessoas. A superlotação chegou a 39 mil presos em 2021, mas após violentas rebeliões, o governo concedeu perdões e benefícios para melhorar as condições nas prisões. As penitenciárias equatorianas tornaram-se centros de operações para gangues ligadas ao narcotráfico, que buscam o controle de territórios para a venda de drogas dentro e fora das prisões. Em novembro, o Equador incorporou cerca de 1.400 novos guardas prisionais para fortalecer a vigilância. Neste domingo, o vulcão de fogo na Guatemala forçou o fechamento por algumas horas do aeroporto internacional La Aurora, que é o principal do país. Em 2018, esse mesmo vulcão, que entrou em erupção neste sábado,
foi responsável por 215 mortes. Segundo o Instituto de Vulcanologia, a erupção do vulcão de 3.763 metros de altura e localizada a 35 quilômetros da capital gera constantes explosões fracas, moderadas e fortes. A instituição acrescentou que também provoca uma fonte incandescente de lava que ultrapassa 500 metros acima da cratera e uma coluna de cinzas que se eleva a mais de 1 quilômetro do topo do vulcão. A entidade responsável pela defesa civil informou que até agora a população não foi orientada a deixar as comunidades próximas, sem descartar uma possível chuva de cinzas e o risco de um fluxo de lava de cerca de 800 metros descendo uma colina. Já preparamos nossa mochila para 72 horas em caso de emergência, mas a população já está acostumada a viver isso. Olha para isso como se fosse normal. Em 2018, uma erupção do mesmo vulcão provocou uma avalanche de material incandescente que devastou a comunidade San Miguel Los Lotes e parte da estrada de Zacatepeques, deixando 215 mortos e um número similar de desaparecidos. Junto com o fogo, os vulcões Santiaguito e Pacaya também estão ativos na Guatemala. A cápsula espacial Orion, da NASA, pousou em segurança no Oceano Pacífico neste domingo, concluindo a missão Artemis 1, uma viagem de mais de 25 dias ao redor da Lua, com o objetivo de levar os humanos de volta ao satélite natural da Terra em alguns anos. O sucesso da missão foi e muito comemorado por funcionários da NASA. O pouso em segurança neste domingo da cápsula espacial Orion da NASA foi comemorado pelos envolvidos no projeto direto do Johnson Space Center. A aterrissagem em frente à ilha de Guadalupe, no México, marcou o fim da missão Artemis 1, uma viagem de mais de 25 dias ao redor da Lua, com o objetivo de levar os humanos de volta ao satélite natural da Terra em alguns anos. Eu não acho que qualquer um de nós nunca poderia ter imaginado uma missão tão bem-sucedida. Mas tivemos um teste de voo muito bem-sucedido. Agora temos um sistema fundamental de transporte no espaço profundo. E embora não tenhamos analisado todos os dados que adquirimos, faremos isso nos próximos dias e semanas e entenderemos e apreciaremos completamente as margens que existem. O sucesso da missão era crucial para a NASA, que investiu dezenas de bilhões de dólares no programa Artemis de retorno à Lua. Além de levar os humanos de volta ao satélite, seu objetivo é preparar uma futura viagem a Marte. Temos hardware hoje em funcionamento em todo o mundo através do Artemis 5. Este não é apenas um voo único e estamos prontos. Estamos no caminho para ter essa base lunar, para obter a compreensão que precisamos para ir a Marte e fazer a ciência que está prevista aqui em nosso programa. Espera-se que alguns componentes da cápsula sejam reutilizados na missão Artemis 2, que já está em estágios avançados de planejamento. A segunda missão, prevista para 2024, vai levar uma tripulação à Lua, embora sem pouso. A NASA deve anunciar os nomes dos astronautas escolhidos muito em breve. E chegou a hora de falar de Copa do Catar. Agora só restam 4 seleções na disputa. Infelizmente, como todo mundo sabe, o Brasil não está entre elas. Mas o negócio é olhar para frente e seguir adiante, então vamos conferir os jogos das semifinais que acontecem nesta semana. Na terça-feira acontece a primeira semifinal entre Argentina e Croácia. A Croácia que retirou o Brasil, a seleção brasileira, da disputa. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde. E no dia seguinte, na quarta-feira, será a vez da França enfrentar o Marrocos na outra semifinal. Marrocos que tem sido uma revelação. Os perdedores desses 2 jogos vão disputar o 3º lugar no sábado, às 4 horas da tarde. E os vencedores fazem, então, a grande final no domingo, também às 4 horas da tarde. Vamos agora ver como as 4 seleções se classificaram para a semifinal. Acompanhe um balanço das quartas de final. A Croácia foi a primeira seleção a conquistar vaga para as semifinais. Os croatas venceram o Brasil nos pênaltis por 4-2, após um empate em 1-1 na prorrogação. Atual vice-campeã mundial, a seleção chega pela segunda vez seguida a uma semifinal. Depois foi a vez da Argentina garantir lugar entre as 4 melhores seleções da Copa do Catar. Em um jogo bastante movimentado, os argentinos empataram com a Holanda por 2-2 no tempo normal. E a decisão também foi para os pênaltis. Foi quando brilhou a estrela do goleiro Martínez. Ele defendeu 2 cobranças e garantiu a vitória dos argentinos por 4-3. No sábado foi a vez de Marrocos se confirmar como a grande surpresa da Copa do Catar. Os marroquinos passaram por Portugal e o único gol da partida foi anotado por En Nesyri.
A França foi a última seleção classificada para a semifinal. Em duelo contra a Inglaterra, os franceses venceram por 2-1. Tchouaméni e Giroud marcaram para a França, enquanto o Harry Kane descontou de pênalti. Com a derrota para a Croácia, o Brasil terminou a Copa do Catar na 7ª colocação. Essa é a pior posição da seleção desde a Copa de 1990. E a Confederação Sul-Americana de Futebol já faz campanha para receber a Copa do Mundo de 2030 no continente. Na ocasião, o Mundial vai completar 100 anos e a ideia é que a final aconteça no Uruguai, mesmo país que sediou a primeira Copa. Homenagem à herança sul-americana nos 100 anos da Copa do Mundo. A Conmebol quer que a sede conjunta da Copa de 2030 seja dividida entre países do continente para honrar o legado dos jogadores que construíram o futebol por aqui. As declarações foram dadas em um evento em Doha, no Catar, em homenagem a Pelé, internado para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. A pergunta é para a FIFA, que pensam fazer com a história? A pergunta é para a FIFA, o que pensam em fazer com a história que se criou a partir de Pelé e depois Maradona. Acho que deveríamos voltar às origens, porque o futebol não é sobre dinheiro, não deveria ser uma competição de quem bota mais dinheiro para levar uma Copa do Mundo. Deveria ser também sobre reconhecer os que fizeram hoje essa festa ser possível. Reconhecer a los que hicieron lo que es hoy esta fiesta. O objetivo da Conmebol é ter a final da competição em Montevidéu, que recebeu a decisão da primeira edição em 1930, vencida pelo Uruguai. Simple e llanamente é fazer justiça, voltar a los orígenes e voltar a mundial talvez. É fazer justiça, voltar às origens e voltar a um mundial sem tantas excentricidades, voltar a algo mais vintage, mais próximo. Muito mais vintage, muito mais terrenal e mais cercano, verdade? A FIFA vai anunciar em 2024 o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2030. Portugal e Espanha também apresentaram uma candidatura que teve incluída a Ucrânia recentemente. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações e à 1 da tarde eu e ele esperamos por você. Até lá!